boa noite a todos, uma vez mais, em especial agora para aqueles irmãos que depois nos acompanham na quinta-feira, no momento em que colocamos no ar a nossa palestra. E como sabem, hoje o tema é telepatia, conexão mente-a-mente. E de facto, telepatia é esta conexão mente-a-mente, não é? Se não acreditássemos nisso, se o homem até por acaso não acreditasse naquilo que compreende, naquilo que não compreende, desculpem, também o homem não seria capaz de acreditar, por exemplo, em Deus, não poderia sequer acreditar em si mesmo, só porque não entende tudo o que há por aí, não é? Não compreenderia nem os astros que giram sobre a sua cabeça, nem a erva que cresce sobre os seus pés. Porque profecias, visões, pressentimentos, coincidências, fortes atrações que às vezes se dão, não é? Que pensarmos nós de tudo isto? Como é que nós explicamos, por exemplo, que aos pássaros e até a certos animais lhes tenha sido permitido prever e anunciar tempestades, inundações e terremotos? Então, se os animais, as aves, têm essa possibilidade, não é? E se o mundo material, como vemos, este mundo visível, está cheio de enigmas, cheio de fenómenos inexplicáveis, por que não haveria também de estar o nosso mundo mental repleto de mistérios? Nós também temos direito a ter os nossos mistérios. Porque não poderia o homem, por meio de um sonho, por exemplo, de uma visão ou de qualquer outro sinal, ser avisado de algum acontecimento com interesse para a sua vida? Se calhar até já vos aconteceu. Esses vislumbres que por vezes surgem inexplicavelmente, não é? Como verdadeiros enigmas, como fenómenos, nós sabemos que existem. Sabemos que podem não acontecer com todos, nem sempre quando nós queremos, mas sabemos que eles acontecem. Quem não teve já um daqueles episódios estranhos, e eu vou falar agora de uma coisa muito banal, para não irmos para as coisas esotéricas, em que nós nos colocamos simplesmente em casa a enviar aquela mensagem mental a um familiar para que, por exemplo, ele se lembrasse de comprar o pão que nos falta a caminho de casa e depois, para nossa surpresa, aquela pessoa parece que recebeu mesmo aquela mensagem e trouxe o que nós precisávamos sem sequer termos dito nada. Isso não é coincidência. Isso não são mistérios. Isso é transmissão de pensamentos, que acontece, que a parapsicologia já comprovou, não é? E nós fazemos-lo frequentemente, muitas vezes até sem o percebermos, porque grande parte das vezes nós fazemos isso inconscientemente ainda. Nós não damos conta disso. Portanto, não se surpreendam se uma amiga ou um amigo de quem se lembram ou de quem se lembraram há poucos dias, mas que não vêm há muito tempo, não lhes venha depois a aparecer, assim, do nada, entre aspas, não é? Porque isso é natural. Nós já estabelecemos anteriormente essa conexão com aquela pessoa e depois damos connosco a achar que aquilo foi tudo uma mera coincidência, fruto do acaso. Pois o Espiritismo vem nos dizer que não há acasos, não é? É natural que isso aconteça porque, efetivamente, duas pessoas podem conectar-se simultaneamente. Não só podemos transmitir os nossos pensamentos, como até podemos comunicar pelos nossos pensamentos. Isso era aquilo que nós todos desejávamos entre marido e mulher, pelo menos, não é? Que nós comunicássemos pelo pensamento, não precisávamos dizer nada e a mesa estava posta ou a louça estava lavada. Mas isso não acontece ainda assim, não é? Mas que essa conexão é possível, é. Essa conexão mente-a-mente, que hoje falamos aqui, que lhe daremos o nome de telepatia, é possível. Porque, como eu disse, essa conexão faz parte do nosso inconsciente. Do inconsciente não apenas individual, mas do próprio inconsciente coletivo em que todos nós estamos submersos. Porque nós vivemos, não podemos esquecer desse pormenor. Nós pensamos muitas vezes que vivemos isolados. Eu sou eu e tu és tu. Eu, ora, estou aqui e posso não querer estar ali. Mas a verdade é que todos estamos como peixes a nadar na mesma água.
submersos num grande fluido, a que nós damos o nome de fluido universal. E dentro desse fluido, estes pensamentos que irradiamos, pois obviamente que se conectam, que se misturam, que se mesclam até. E nós sofremos, entre aspas, até algumas influenciações, porque é impossível separar estanquemente um pensamento do outro. Dizermos que eu estou aqui, tenho os meus pensamentos e vocês têm os vossos. Eles acabam sempre por se misturar. Isto não sou eu quem o diz. Já muitas experiências científicas demonstraram a realidade dos pensamentos e a possibilidade de nós os podermos transmitir mentalmente sem o uso da fala, da escrita ou até de outro qualquer meio de comunicação. Isto já está comprovado. O Espiritismo não vem para aqui com novidades e a inventar a roda. Não, a roda já está inventada há muito tempo. Então, a esse fenómeno de transmissão de pensamentos deu-se o nome de, como nós sabemos, telepatia, não é? E essa habilidade é considerada uma habilidade de adquirirmos informações sem o tal uso das ferramentas, sejam elas a nossa linguagem corporal ou outra mesmo até sinais. Este termo telepatia também não é recente. Também não foi o Espiritismo, diga-se de passagem, que o inventou. Ele foi proposto por Frederick Myers em 1882, já lá vai muito tempo, após algumas experiências magnéticas que se faziam naquela época, e mais tarde é que se encarou a telepatia com maior seriedade científica, sobretudo depois de um certo caso que aconteceu no Kentucky com um menino cujo nome era Edgar Cayce. Não sei se já ouviram falar deste caso. É que Edgar Cayce pôs a ciência toda num rebuliço. Não foi preciso ir lá um espírito a dizer que as coisas são assim. Com naturalidade, a providência divina trouxe-nos um Edgar Cayce e outros haverá, porque isto é só um exemplo, e há, de facto, na revista Espírita ainda tinha outros, mas eu não posso trazê-los todos. E então Edgar Cayce veio com esta possibilidade fantástica, com esta capacidade mental, não é? Que até foi alvo de estudo. E dele resultaram algumas evidências científicas. Então, o que é que aconteceu com Edgar Cayce, que pôs a ciência nesse rebuliço? Isto tudo aconteceu a 5 de janeiro de 1945, ou seja, já muito depois de 1882. Edgar Cayce estava doente, era criança, e tinha imensas convulsões, e dessas convulsões, claro, eram resultantes de febres muito altas. A determinada altura, naquele dia, aquela febre, aquelas convulsões provocaram-lhe o coma. Pronto, ok, provocaram-lhe o coma. Vocês sabem o que é estar em coma, não é? Não reage, por aí adiante. Só que, enquanto os médicos tentavam em vão fazer aquela criança voltar à lucidez, não é? Edgar, repentinamente, começou a falar. E começou a falar bem alto e nitidamente. Explicou até que estava doente. Porque é que estava doente, indicou os medicamentos dos quais necessitava, disse os ingredientes para que lhe formulassem uma determinada pomada com que ele deveria ser tratado, e os médicos e os parentes que ali estavam ao redor a tentar socorrê-lo ficaram perplexos. Eu também fiquei quando vi a história. Porquê? Porque eles não podiam imaginar de onde é que vinha todo aquele conhecimento, primeiro a uma criança, não é? De onde é que vinha todo aquele saber, mesmo até com o vocabulário científico. Mas como o caso realmente era, vamos dizer assim, era urgente, não é? Era uma situação difícil, e era um caso que aparentemente parecia sem esperança, aqueles parentes, aqueles médicos, decidiram arriscar, decidiram executar as suas indicações, e não é que a cura se procedeu rapidamente. Este acontecimento, claro, não ficou assim no anonimato. Uma coisa destas divulgou-se logo por toda a parte, e como Edgar tinha misteriosamente conseguido falar em estado de coma, até recebeu muitas propostas no sentido de o hipnotizarem, de fazerem outros estudos com ele, para obter novos conselhos ou até curas para outras coisas, não é? Mas Edgar, claro, era uma criança e recusou-se a tudo isso. Só quando lhe adoeceu um amigo é que ele decidiu ditar uma outra receita, usando dessa vez palavras latinas que ele jamais conhecera. E também desta vez o amigo de Cayce ficou curado.
Então, depois destes 2 episódios tão flagrantes, vamos dizer assim, tão reais, não é? A American Medical Association acabou por lhe conceder uma licença especial, ele aí já era maior, não é? Para que ele pudesse dar consultas, embora não fosse médico. Então, este moço acabou por vir a exercer a medicina sem precisar de estudar para ela. Ele dizia que o método era o seguinte, vejam a capacidade dele. Ele pedia informações ao cérebro do paciente, o cérebro do paciente, dizia ele, sabia exatamente o que estava a acontecer no seu corpo, era assim que ele explicava, e depois, a ele próprio, enquanto médico, entre aspas, lhe bastava procurar mentalmente, em qualquer lugar no mundo, porque ele tinha essa capacidade, o tal cérebro que lhe pudesse dizer o que é que deveria ser feito, para que aquele doente também se pudesse recuperar. É extraordinário, não é? É caso para dizermos como dizia o outro. E esta, hein? Pois é. Então este é um desses relatos que nos mostra muito bem o quanto o pensamento é energia. O quanto ele não tem limites. Não é estanque, não fica aqui circunscrito a mim própria, nem a vocês próprios, não é? Que todo o pensamento, afinal de contas, nós já dissemos aqui tantas vezes, toma forma, porque ele, emanado por nós, exterioriza-se, projeta-se, forma imagens e fornece até sugestões. Ou somos sugestionados. Depende se entrarmos em sintonia com algum irmão, não é? Então, a telepatia, este assunto que nós hoje aqui examinamos, nada mais é que tudo isso. Ou seja, essa forma de transmissão de pensamentos, um meio de comunicação, obviamente à distância, estamos aqui a falar à distância, mas que é possível entre todos os seres pensantes. E ponto final. É possível e está mais comprovado, não é? Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vem-nos dizer que, porque na altura também não se utilizava este termo, telepatia, então ele vem-nos dizer que a transmissão do pensamento era para ele denominou-a como telegrafia humana, deu-lhe este nome. E ele, também muito, vamos dizer assim, sequioso de saber mais sobre o assunto, inquiriu os espíritos superiores sobre aquele assunto, sobre essa telegrafia humana, sobre essa possibilidade da transmissão do pensamento. E os irmãos espirituais vieram esclarecê-lo, dizendo-lhe que este veículo que nós possuímos aqui dentro, que achamos que está aqui fechadinho no nosso cérebro, que ninguém capta, vai, afinal de contas, ser um dia o meio universal de comunicação ou de correspondência entre todos. A telepatia representa uma manifestação da lei universal e eterna. Nós ainda não temos a capacidade desenvolvida, como tinha Case, que são casos raros, não é? De o fazermos, mas já vamos fazendo umas coisinhas, já vamos adivinhando assim uns pensamentos, muitas vezes, não é? Então, o que é que o Espiritismo também nos vem dizer? Que, embora nós tenhamos esta possibilidade de captar pensamentos, não é? Que os pensamentos tomam forma e por aí adiante, este fenómeno não é propriamente um fenómeno mediúnico. Nós não precisamos ser médiums para usufruir, entre aspas, desta capacidade. Este é um fenómeno considerado pela espiritualidade um fenómeno anímico, ou seja, é produzido pela aptidão da própria pessoa. Porquê é pela aptidão da própria pessoa? Porque esta pessoa que está aqui hoje, esta beldade, já foi outras pessoas noutras vidas. Vocês já foram outros noutras vidas. Sem considerarmos, sem termos em conta, sem acreditarmos nesta questão que é a lei da reencarnação, a possibilidade de realmente nós termos várias vidas, nada disto pode encaixar. Então, a reencarnação é daqueles chavões que também nós tantas vezes falamos e mencionamos aqui, porque ela vem justificar todas estas aptidões como aquela que tinha Edgar Cayce. Ele era uma criança, de onde é que lhe vinha aquilo? Como é que nós muitas vezes aqui mencionamos também, explicamos que aquelas crianças a quem nós damos o nome de sobredotadas, não é? Sem nunca terem estudado, tenham a possibilidade de falar muitas línguas, tocar piano sem nunca ter aprendido e por aí adiante. Isso tudo remonta às experiências anteriores, ou seja, a vidas passadas. Então,
Este fenómeno, dizem-nos os espíritos, que ele é anímico, ou seja, porque ele é produzido pelas nossas próprias aptidões, porque eu hoje sou esta pessoa, mas eu carrego comigo algumas aptidões do passado. Nada fica perdido. Nós perdemos única e exclusivamente o que é material, que é precisamente aquilo a que nós damos mais valor, muitas vezes, na vida. E isso fica tudo para trás. Quando a gente chega ao lado de lá, ninguém nos pergunta se fomos senhores, se fomos senhoras. Tínhamos sangue azul ou não. Se tínhamos muitos bens na terra ou não. Para isso nada interessa. Nós carregamos connosco, são as nossas experiências de vida, o nosso saber, o nosso conhecimento, não é? O nosso caráter, aquilo que nós fomos amealhando e que nos foi tornando na pessoa que somos. E isso permanece connosco. E quando nós reencarnamos numa nova vida, para novamente aprendermos, porque a nossa meta sempre é de crescermos enquanto espíritos que somos e evoluirmos ao máximo, nós trazemos connosco muitas dessas particularidades, muito desse conhecimento. Lá está, as aptidões para isto, as dificuldades para aquilo, as tendências também, não é? Os medos inexplicáveis, tudo tem a sua razão de ser. Este fenómeno que eu vos estou aqui a dizer que é anímico por norma. Mas vejam lá o interessante. Este fenómeno anímico da telepatia, que nós carregamos connosco, pode de repente também se transformar num fenómeno mediúnico. É o que acontece com o médium, não sei se já ouviram falar do médium Divaldo Pereira Franco. Isso acontece muito frequentemente com ele, quando em situações em que ele tem que indicar nomes, localidades, objetos, até objetos dos quais ele não faz sequer ideia, não é? O que é que lhe acontece a ele que ele já nos disse? Eu já o disse. Ele tem como apoio o espírito Walter. E esse espírito é que o vem ajudar nas respostas, porque ele tem essa possibilidade, como tinha Edgar Cayce, não é? E se calhar até mais alargada, não sabemos, ou não. E essas respostas que Divaldo dá, é por isso que são sempre absolutamente certas. É assim que um fenómeno aparentemente natural em nós, ainda muito pouco desenvolvido pela nossa condição, porque nós não podemos esquecer que nós ainda não somos espíritos assim tão evoluídos, não é? Que pode facilmente transformar-se num fenómeno acompanhado desta nova área da mediunidade, quando auxiliados por um espírito. Não é? Pronto. Então, neste caso em particular, voltando para o Divaldo Pereira Franco, neste caso em particular, nós estamos aqui diante de uma coisa diferente, não é? De um facto que realmente passa a ser mediúnico, porque neste momento se associa a vidência do Divaldo, que ele é médium vidente, não é? Com a telepatia mediúnica, porque ele está a receber também do outro espírito. Mas, como é óbvio, isso exige perfeita sintonia entre ele, uma boa filtragem ao mesmo tempo, além de muita segurança por parte do médium. Não são todos que conseguem, não é? Divaldo é realmente, uma referência assim também em termos de postura e da sua mediunidade. Então, dentro do campo da telepatia, para nós é possível nós dizermos que, além destas histórias que eu vos contei aqui, existem ainda outras que se calhar vocês também se recordam, que são aquelas a que o Espiritismo chama de leitura mental. Também é possível. Como? Não se lembram, por exemplo, daqueles processos muito conhecidos, sobretudo no mundo dos espetáculos, que havia antes também nos circos, nos espetáculos de rua, em que aparecia, e agora também aparece no Got Talent, às vezes, acho eu, em que aparece alguém que adivinha ou o nome de uma pessoa, ou de um certo lugar, ou um número, ou uma data, e aquilo está escrito num papelinho e ele não viu. Pois bem, isso também é possível, porque nesses casos, aquele que adivinha esses factos está simplesmente a colocar em evidência a sua capacidade de ler psiquicamente o que se encontra redigido lá naquele documento, ou então a mostrar a sua capacidade de captar mentamente aquilo que o colega que escreveu depositou como informação naquele papel. É só isso. Portanto, essas possibilidades existem. Uns têm-nas mais afloradas, outras menos desenvolvidas, mas que elas existem. E isso é que é a telepatia, ou seja, a tal projeção dos nossos pensamentos à distância,
que, segundo como eu vos disse, a espiritualidade nos diz que não há limites para isso. Nós ainda estamos muito aquém de percebermos esta noite e de percebermos por todos os estudos que o Espiritismo nos apresentou até agora a dimensão deste tema. Até porque nós ainda não temos arcabouço suficiente para aguentar com tudo. Então muitas coisas que estão desconhecidas vão-nos sendo fornecidas, mas à medida que a própria humanidade vai progredindo, vai tendo a capacidade para aceitar, para as entender, não é? Porque isto seria como deitar, não sei o que é aos porcos, o que é que é? Pérolas aos porcos, não é? É um bocadinho essa expressão. Então nós, quando nos damos a adivinhar com alguma frequência, nós até costumamos dizer assim: ah, caramba, só não adivinho os números do Euromilhões. Quem é que nunca disse isso também? Quando andamos assim numa fase em que parece que acertamos tudo, damos connosco a dizer estas expressões: poxa, só não adivinho os números do Euromilhões. Bem, primeiro, para adivinhar os números do Euromilhões é preciso jogar, como diz o meu marido, não é? E se isso assim acontece? Acontece porque nós, na nossa condição, não poderíamos sequer estar à espera de ter essa possibilidade de descobrir também os números do Euromilhões, porque nós somos espíritos ainda muito materializados, né? Espíritos considerados ainda inferiores à luz da escala espírita, da escala do espírito. Né? Nós não saberíamos dar bom uso a essa faculdade. Nós, se tivéssemos a possibilidade de saber isso tudo, olha, se calhar andávamos era todos uns contra os outros. Olha, se eu lesse os pensamentos de algumas colegas minhas, isso já tinha dado, né? Portanto, e por aí adentro, nós por aí vemos que nós ainda não temos capacidade para isso, para aceitar isso, para entender isso. Isso vai acontecer, mas vai ser lá mais para diante, como alguém aqui costuma dizer, não é? Lá mais para o verão, como nós dizemos, não é? Por isso é que os espíritos nos dizem que a telepatia é por agora apenas uma possibilidade, mas não aquela possibilidade permanente, que está sempre. Essa possibilidade permanente existe, sim, mas nos espíritos que eles consideram, eles denominam assim, nos espíritos de escola, ou seja, nos espíritos mais evoluídos. Noutras esferas, eles já comunicam mentalmente, só sem a necessidade da verbalização, nem de usar sinais, nem de fazer gestozinhos, não é? Nós temos só alguns desses momentos. Poderíamos dizer assim, são momentos de maior lucidez, e nesses momentos é que vêm ter connosco essas particularidades, né? Em que colocam em evidência aquilo que a gente precisa de saber. Por exemplo, quem leu o livro Obreiros da Vida Eterna, ditado pelo espírito André Luís, repara que também ali se anotam, isto é uma coleção que nós temos e que estudamos aqui na associação, nota-se que nesse livro há ali um caso muito bem relatado que nos mostra quanto a espiritualidade também recorre à leitura da mente para extrair dos arquivos profundos dos irmãos sofredores todo o seu passado com vista a ajudá-los, a possibilitar-lhes o seu despertar. Porque o que acontece é que muitos irmãos que partem nem se dão conta de que partiram. E outros partem tão doentes, até mesmo mentalmente, que ficam, vamos dizer assim, prisioneiros dos seus próprios pensamentos, das suas próprias vivências. Esses precisam, não é, de ser socorridos, passa a expressão, por estas equipes espirituais, que nós sabemos que vão a esses lugares, vão ao encontro desses irmãos sofredores, proporcionar-lhes algum alívio e procurar, vamos dizer assim, libertar, que é que nós, no fundo, também é o que desejamos no nosso passo, é que se liberte um pouco a nossa mente para podermos ver com maior clareza e podermos agir com maior lucidez. E isso acontece, há um caso muito bem relatado, que é o caso do irmão Doménico, nesse livro Obreiros da Vida Eterna. Também Leon Denis, um outro estudioso, no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, nos fala de que a telepatia é como o desabrochar da vida superior no seio da humanidade. Ou seja, isto é só uma pontinha daquilo que ainda nos espera. Vejam só, isto é uma pontinha, né? Nós, por agora, o que é que nos recomendam? Que nós tenhamos apenas, e devemos procurar viver nesse sentido, a de alimentarmos pensamentos elevados, pensamentos puros, aspirarmos tudo o que é grande, o que é nobre, o que é belo, e não o que é negativo, o que é destruidor, não é? O que nos causa até mal-estar. Aí, assim, dessa maneira, pouco a pouco, é que nós nos sentiremos a regenerar o nosso próprio ser, não é?
ao mesmo tempo se regenera o globo e, por consequência, toda a humanidade. Ou seja, nós temos, o que eu quero dizer com isto e que os espíritos nos querem dizer, é que nós temos um papel preponderante na forma, no estado atual em que vivemos. Porque, como eu disse, nós estamos submetidos neste grande fluido. Então, nós contribuímos, queiramos ou não, para aquilo que nós estamos a assistir hoje em dia. Porque são os nossos pensamentos, a fluir com os pensamentos dos outros, que causam isto tudo. De vez em quando caem umas chuvas, vêm umas tempestades, que é para ver se varrem e limpam toda esta psicosfera. Mas a verdade é que a nossa psicosfera é realmente pesada, não é? Também nos dizem os espíritos que nós, por agora, a maneira de telepaticamente nos conectarmos com o alto, a mais fiável, aquela que nos proporciona realmente essa sensação, é a prece. A prece é aquela invocação, né, mediante a qual cada um de nós entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem nos dirigimos. Precisamos também de pensar a quem é que nos vamos dirigir, porque nós muitas vezes também temos este erro de nos dirigirmos a um familiar e não sabemos em que condições está esse familiar. Oremos por esse familiar, mas não invoquemos a esse familiar. Porque às vezes causamos até ainda mais dor, mais sofrimento. Porque, pronto, pensamos que ele, porque está do lado de lá, já nos pode ajudar e ele muitas vezes pode não sentir ainda não ter ainda essa capacidade de o fazer, não estar realmente mentalmente preparado e espiritualmente preparado para isso. E depois nós o que é que fazemos ao transmitir-lhe as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias? Angustiamos-nos também. Então ter cuidado com isso. Eu vou saltar aqui um bocadinho para a frente, sem deixarmos de dizer, porque o tempo afinal está-se a esgotar, que pensar, não podemos esquecer isto, já dissemos também muitas vezes aqui, pensar, lembremos-nos sempre, pensar é irradiar. Quem pensa não é o cérebro, não é o corpo físico, mas sim o espírito, porque, como eu disse, eu hoje estou aqui, mas já tive outras vidas. E aquilo que eu sei que sou, não é este corpo. Eu sei que sou este espírito. E é dessa maneira que nós precisamos de pensar. Algumas pessoas atribuem essa palavra espírito, mente, psique, pronto. Ok, como dizia a Marta, sejamos abertos a outras terminologias. Se eu sou uma mente, se eu sou uma psique, se eu sou um espírito, só muda a terminologia. Mas a verdade é que nós somos muito mais do que apenas este corpo que aqui está e que tem, como nós dizemos vulgarmente e ouvimos dizer, um certo prazo de validade, não é? Nós funcionamos, nós nos imaginássemos, aliás, os filmes que nos falam dos ETs, eles têm uma antena, não é? Eles comunicam-se por ali. Nós, se nos pudéssemos imaginar, também poderíamos quase que nos desenhar dessa maneira. Porque a verdade é que o nosso pensamento, a nossa mente, funciona à maneira de uma estação emissora e receptora, como uma espécie também de poderosa antena que nós invisivelmente carregamos. É por isso necessário nós aprendermos, como eu disse, a higienizar a nossa casa mental, através de pensamentos positivos, altruístas, não dando guarida a ideias infelizes, porque tais ideias irrompem, muitas vezes, em ciúmes, em suspeitas descabidas, em invejas e noutros estados emocionais negativos. Nós, porque estamos constantemente a receber e a emitir pensamentos, depressa nos sintonizamos com alguém, porque assim funciona. Nós sintonizamos com aqueles que pensam da mesma forma que nós. Ora, se há irmãos no mundo espiritual que também pensam como nós, por exemplo, vamos supor, negativamente e por aí adiante, se nós temos ciúmes de alguém, essa pessoa ainda nos vai incentivar a ter mais, porque ele também é assim. E assim se mesclam esses pensamentos, dando-se origem a grandes obsessões, né? Às vezes com consequências até desastrosas e irreversíveis, pelo menos nesta vida, nesta presente vida. O espírito André Luiz, até em muitos dos seus livros, reporta-se à matéria mental. E ele diz num deles que prevalece ainda entre nós, na nossa psicosfera terrestre, uma emanação coletiva de pensamentos ainda pouco elevados, vamos dizer assim. No livro Os Mensageiros, que é um outro da sua coleção, ele até relata uma passagem em que uns irmãos vêm do mundo espiritual para nos visitar,
para vir aqui fazer uns trabalhos, não é? E então eles, os dois, põem-se em conversa e dizem um para o outro: estás a ver aquelas manchas escuras ali na via pública? São nuvens, e diz-lhe o outro: olha, são nuvens de bactérias, das mais variadas, provocadas pelas próprias pessoas, expelidas pelos pensamentos das próprias pessoas. Então por aí nós vemos que somos nós, muitas vezes, contaminamos determinado ambiente. E o que também não é por acaso que nós mais sensíveis, quem for mais sensível, capta em determinados ambientes aquele ambiente que nós dizemos: puxa, que aqui está carregado, não é? Porquê? Porque temos essa sensibilidade de sentir o peso daquele ambiente. Que isso também acontece, não é? Nós conseguimos captar também isso. Embora, como eu disse, ainda com muitos resíduos, ainda só residualmente, não de forma permanente, porque nós não somos esses espíritos evoluídos. Então, cada alma tem a sua atmosfera particular e a nossa atmosfera particular é aquilo que representa aquilo que verdadeiramente somos. Nós pensamos que nos basta maquilhar e vestir bem e pentear para esconder. Nós até podemos esconder aos outros que por aqui andam, mas há aqueles que habitam no mundo espiritual, que nos enxergam bem melhor, eles sabem que não dá para esconder. Eu não sei se vocês sabem, mas os irmãos espirituais dizem-nos que as nossas criações mentais são sempre acompanhadas de cor, de musicalidade e de cheiro. 3 características aqui. Então eles identificam-nos logo. Se não é pelo cheiro, é pela cor, olha. Enfim, não é? Mas não dá para esconder muito aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque as nossas criações, como eu disse, plasmam-se, criam imagens. É como se nós carregássemos connosco, assim a dizer assim mais aos miudinhos, uma televisão, não é? A televisão está ali a mostrar várias imagens e nós também somos esse conjunto de vários pensamentos que eles captam, que eles conseguem até visualizar. Não é por acaso que Jesus nos recomendou a vigilância do pensamento em primeiro lugar. Por isso, muitas vezes no Evangelho vem a expressão vigiai e orai. Claro que sim. Daí o Espiritismo nos vir dizer que os pensamentos fixos, porque nós também os temos, aqueles pensamentos muito fixos, geram automaticamente formas de pensamento que atraem para nós as tais companhias espirituais que são correspondentes a esses mesmos pensamentos. Tudo é uma questão de sintonia, gente. Se nós não queremos, não é, determinadas coisas connosco, nós precisamos de mudar pensamentos. A Marta deu o exemplo dela aqui há pouco. O que é que mudou na Marta? Foi a sua forma de pensar. Foi a abertura que o Espiritismo trouxe para ver outras coisas. Foi o que me aconteceu a mim e o que acontece a todos aqueles que vêm aqui há anos. Não é? Que a gente sente que se vem modificando. Esse modificando, obviamente que está ligado à modificação dos nossos pensamentos. Que depois, claro, tem reflexos na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar no dia-a-dia, na alegria até que a gente carrega depois a olhar para as coisas da vida de outra forma, porque aprendemos a olhar para as coisas de outra forma. Parece que até o nosso semblante, assim, a nossa expressão se modifica. Não é? A minha filha às vezes diz-me: ei mãe, tu estás bem diferente. Pronto, porque se calhar eu antes também tinha um semblante mais carregado, mais fechado. Os meus pensamentos condiziam. Vejam como é. Os nossos pensamentos condizem com aquilo que nós depois acabamos por mostrar. E a maneira... Este é aqui um trabalho eficiente. E a maneira como nós mostramos muitas vezes é desta forma. É pelos nossos atos, como nós sabemos, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes. E isso tudo é o reflexo daquilo que nós alimentamos mentalmente. Não é? Daí a necessidade de nós pensarmos, sim, em coisas boas, para criarmos mentalmente também formas de pensamento positivas e atrair para nós a companhia dos bons espíritos. Porque ninguém quer viver mal acompanhado. Os atritos, e a Marta falava há pouco no Evangelho, sempre existirão entre nós. As dificuldades não deixam de existir. Mas nós passamos a encarar a vida de outra forma, olhando para as coisas não como castigo, mas como aprendizagem. Não podemos esquecer que, da mesma maneira que, de acordo com aquilo com o que nós damos, é com a mesma medida de nós medirmos os outros, nós também vamos um dia ser medidos. Então precisamos ter cuidado também com isso, não é?
Pronto, então, vamos acabar, porque senão já não temos tempo para as perguntas. A base da telepatia repousa nisto, na sintonia mental entre pessoas que pensam, que vibram na mesma faixa, porque tudo é uma questão de vibração. Nós vibramos ora numa faixa, ora noutra, e ao longo do dia nós oscilamos imenso em termos de faixas vibratórias. Não pensemos que é só porque estamos na Associação Espírita que depois vamos conseguir canalizar no nosso dia-a-dia só vibrações boas. Não, não vai ser isso. Ao longo do dia nós somos submetidos a tantas provas, a tantas situações difíceis, que nós, na nossa condição ainda de espíritos, vamos dizer assim, aprendizes, porque somos sempre e seremos eternamente aprendizes, nós vemos muitas vezes, né, frente a frente com coisas que simplesmente nos fazem descarrilar e esquecer tudo aquilo que a gente veio aqui ouvir e tentar levar connosco. Mas isso tudo faz parte. Tudo isso faz parte. Então o convite que eu vos faço é o de agora avaliarmos nos breves segundos, em silêncio, que eu não vou pedir a ninguém para falar, e prometo que vou tentar não adivinhar o pensamento de ninguém, qual a qualidade das nossas criações mentais. Que tipo de pensamentos estamos nós constantemente a emitir? Será que esses pensamentos têm contribuído para melhorar ou para piorar a psicosfera do lugar onde eu vivo? Então pensemos por um segundo ou dois. Como é que nós temos conduzido o nosso dia-a-dia? Qual tem sido a nossa postura mais frequente? Se temos sido receptivos, compreensivos, se pelo contrário somos daqueles que continuamos a ser teimosos, a querer fazer parte dos do contra. Pensemos. Porque da nossa reflexão, porque refletir sobre nós, o próprio Santo Agostinho nos diz isso tantas vezes, que nós deveríamos fazê-lo todos os dias. Refletir sobre nós mesmos, sobre aquilo que fizemos, sobre aquilo que dissemos, sobre as nossas posturas e até mesmo sobre os nossos pensamentos. É mais importante refletir sobre nós e mais saudável até do que alimentarmos o costume de apontar o dedo. E nós ainda temos muito isso. Então façamos por vigiar os nossos pensamentos, porque esses pensamentos se converterão em palavras. E quem quer saber mais sobre o poder das palavras, que venha na próxima terça, não é, Pedro? É. Façamos também por vigiar as nossas palavras, essas tais palavras, porque essas palavras se transformarão nos nossos atos. Vigiemos igualmente os nossos atos, porque eles se formarão nos nossos hábitos. Vigiemos ainda os nossos hábitos. Tomemos atenção aos nossos hábitos, porque são eles que moldarão o nosso caráter. E, por fim, vigiemos o nosso caráter. Olha, tanta coisa para vigiar. Porque esse caráter é que formará o nosso destino. Então, quem quer crescer muito, quem quer evoluir, quem quer ganhar aptidões, que sabemos que ainda não temos em grande escala, precisa primeiro se estudar a si mesmo e se modificar a si mesmo. Caso contrário, vamos e voltamos. Vamos e voltamos. Mas quase sempre na mesma faixa vibratória, na mesma linha de estagnação. Então o convite é esse.